Sequência aqui do programa, eu já havia prometido para você, temos uma entrevista muito especial, né? Estamos recebendo aqui a delegada Rosileide Lima, ela é delegada de Polícia Civil. Entre os assuntos que a gente vai estar abordando aqui é justamente os projetos que são criados no combate à violência contra a mulher. Doutora, seja bem-vinda ao programa, satisfação recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade aqui do Rondônia Urgente. A Polícia Civil se sente prestigiada em vir aqui dar conta dos nossos projetos que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. E que são muitos, né, doutora? São os projetos que a gente tenta assim, viabilizar para tentar minorar, né? A gente sabe que o problema da violência doméstica é um problema que incomoda a sociedade. E, na realidade, a gente não consegue, através do papel da Polícia Civil, dar cabo de todos os problemas, mas a gente tenta, através de um projeto como esse, minimizar, a gente tenta melhorar, né, a situação. Doutora, até para a gente entender um pouquinho a trajetória da senhora na condição de servidora na área da segurança e na condição atualmente, a senhora é delegada da Polícia Civil. Isso. E está em qual ocupação dentro do Hoje sistema? eu sou diretora do Departamento de Tecnologia. É um departamento que responde pelo registro de ocorrência policial, por todos os sistemas da polícia e que responde por todos os dados estatísticos da polícia também. Isso, e a gente quer aprofundar um pouco mais justamente nessa questão da violência doméstica, mas nós temos a Delegacia de Competência Absoluta, sim, né, que é a DEAN, exato, é isso? Que é a DEAN, que é a Inclusive, delegacia. Eu vou até pedir para a produção deixar esse número, o quanto mais a gente conseguir compartilhar esse número da DEAN, é importante, né? Porque tem muita gente que não tem acesso, né? Sim, e é um número de sim. WhatsApp, daqui a pouco a gente vai colocar Isso. na tela para qualquer tipo de denúncia. E o combate à violência contra a mulher, doutora, ele se dá somente por parte da segurança pública ou isso é uma questão de conceito, a sociedade também precisa trabalhar muito isso? Eu acho que, eu sempre questionei até mesmo o papel das igrejas, né? De toda a sociedade, sabe? Eu acho que defender a mulher, entender o papel da mulher e entender que a violência doméstica é importante, é uma causa de todos, né? Você veja, por exemplo, por que eu assumi essa questão da violência? Eu nunca fui delegada de nenhuma delegacia de combate à violência contra a mulher. Eu fui delegacia de homicídios, fui da delegacia de patrimônio, fui diretora da central por 3 vezes, mas lá, quando eu estava na central de flagrantes, eu percebia que o fluxo de atendimento à mulher padecia de melhoras, padecia que esse fluxo melhorasse de forma mais efetiva, vamos dizer assim. O que acontecia? Nós tínhamos um fluxo em que o infrator chegava na central, eu acho que você já deve ter ido à central algumas vezes, à central de polícia, e como nós não temos uma DEAN que funciona 24 horas, nós não levamos os flagrantes de violência doméstica das mulheres para a DEAN. Por que nós não levamos? Nós não temos hoje uma estrutura na polícia, um efetivo de mulheres suficientes e nem de delegados suficientes para nós termos um atendimento 24 horas de um fluxo de violência contra a mulher. Então, o que eu imaginei? Como é que a gente melhora o que a gente tem? Como é que a gente melhora esse atendimento? Como é que a mulher vai ficar menos exposta a uma nova violência, a ser revitimizada aqui dentro da central ou em qualquer ambiente policial, né? Então, aqui eu idealizei a ideia do projeto do atendimento humanizado. Eu apresentei um projetinho junto à VPEMA, foi contemplado com um valor, e a gente fez uma melhoria lá na central e fez uma sala de atendimento. Essa sala, a mulher chega hoje na central, ela vai para um espaço diferenciado do agressor. Ela não fica no mesmo ambiente físico que ele. Isso já é importante. Até esse momento ficava junto. Ficava. É muito delicado Era isso, muito né? delicado isso, porque ela era revitimizada, porque às vezes ele ainda estava muito violento, continuavam os xingamentos, continuavam as ameaças, né? Então, esse fluxo diferenciado, esse local separado, já é um local em que a mulher podia respirar, poderia pensar se ela ia ou não pedir a medida protetiva. Por quê? Porque neste ambiente, hoje, tem uma ONG, a Filhas do Boto Nunca Mais, que fez um acordo, fez um convênio com a gente, e eles prestam serviços lá de assistentes e psicólogos nesse ambiente. Então, a mulher hoje, ela chega lá, ela conversa com a psicóloga, ela desabafa, ela disse que precisa de medida protetiva, a psicóloga esclarece com ela se ela precisa ir para um abrigo. Então, quando o delegado vai Mas esse atender atendimento ela... ainda continua em anexo à Unisp? A central de flagrantes. De flagrantes. Não a Unisp. A DEAN, o uma atendimento... outra história. Isso, é uma outra história. Normalmente, as situações que vão para a DEAN não são flagrantes.
São situações cotidianas onde a Então, violência hoje, está acontecendo, o flagrante ainda vai para a central de polícia. Então, para entender bem esse tipo de atendimento que a senhora está dizendo que foi aprimorado através desse projeto, são justamente para aqueles atendimentos que são a partir de flagrantes, onde há o ato violento, que a polícia já fez a abordagem. Isso, já está com o agressor preso. Quando há o desdobramento daquela agressão, quando a mulher não tinha uma certa restrição para continuar, né, não tinha um atendimento psicológico, não tinha nem um ambiente adequado para ela raciocinar. Até que ponto ela chegava na frente do delegado, ela não sabia nem exatamente o que ela ia pedir. Se ela ia pôr um abrigo, se ela não ia pôr um abrigo. Então, o atendimento demorava muito e o delegado ficava ali sem, né? Hoje não, hoje ela já teve, ela já acalmou, ela já ficou num ambiente separado. Tem uma brinquedoteca onde, se às vezes ela está acompanhada com o filho, ela não pode deixar a criança com ninguém, ela leva a criança. Então, ela está mais bem acolhida. Foi uma humanização propriamente dita, como o próprio projeto. Isso, você tem que pensar na mulher partindo do ponto de vista de uma mulher. Então, eu pensei nisso, aonde eu gostaria de ficar caso isso acontecesse comigo. Como eu gostaria de ser atendida, porque se você como já a mulher vem de um merece ambiente ser turbulento, atendida. né? Você vem de um ambiente turbulento onde teve uma agressão. E você ainda vai para um ambiente hostil. Que é muito hostil, propriamente dita, a palavra bem adequada. Aí você continua naquele clima, né? E você acaba não tendo a devida assistência. Você não tem, assim, como raciocinar, como se acalmar. Então, hoje, no flagrante, já tem essa estrutura, né? Já tem essa estrutura. A delegacia específica para a mulher, que é a DEAN, que a senhora nos trouxe as informações. O Rai, você conseguiu para a gente o telefone? É muito importante a gente ter esse número disponibilizado. Vai intercalando isso. Isso. Outros números importantes que a gente não pode deixar de dar atenção é o 197. A violência está acontecendo. Para quem eu peço socorro? Quem vai vir à minha residência? Quem vai me atender naquele momento? A polícia que está na rua, que é a polícia militar. Ligue 190, que a viatura vai ser deslocada para lá. O que está acontecendo é a polícia. 190. A agressividade e a violência é caso de polícia. Eu tenho uma situação que eu gostaria de denunciar, que eu gostaria que fosse investigada para ver se aquela mulher está sendo vítima de um cárcere. 197. Diz que 197, Polícia Civil, vai ser feito um registro de uma ocorrência policial, ela vai ser encaminhada para a delegacia da mulher, vai ser autuado um procedimento e as partes vão ser intimadas e vai ser tomadas as providências. E esse número que a gente está colocando, que é o WhatsApp, o outro, Rai? Eu tenho uma dúvida, eu quero conversar com o delegado, eu quero que me informar se eu posso, se eu não posso, o que está acontecendo, que providência eu devo tomar? É uma assessoria. E uma assessoria. Caso você tenha se deparado com algo do gênero. Isso, é uma assessoria. Então, tá certo. Uma delegada vai responder. Da Mulher, a DEAN, inclusive presencialmente, o local físico de atendimento é na Amazonas. Na Unisp Leste, no piso superior, né? No piso superior, porque a estrutura da delegacia da mulher estava muito ruim, então hoje eles têm um projeto de reforma lá, né? E eles foram deslocados para a Unisp Leste para ficar num ambiente melhor. Essa gestão agora, nós estamos tentando viabilizar uma estrutura melhor de atendimento para a população, que a gente sabe que as estruturas policiais, as estruturas das delegacias são muito ruins, né? E as pessoas chegam, elas falam, então a gente tentou, negociou com a Polícia Militar a desocupação das Uníspes para que as delegacias fossem para as Uníspes, por isso também que o 2º DP saiu de um prédio alugado e foi para a Uníspes Centro, hoje, né? Então, a gente tentou essa melhoria, porque quando você melhora a estrutura, você consegue atender melhor as pessoas, né? A pessoa chega num ambiente melhor para ser atendido. Perfeito. Então, muito bem. Só para contextualizar, a Delegacia da Mulher, a DEAN, funciona anexo ao prédio da Unisp. Isso, da Unisp Leste, na Amazonas. Em frente ao supermercado Os Irmãos Gonçalves, que tem o shopping ali, aquela nova unidade, né? Doutora, essa questão também da Central de Garantias está dentro desse contexto do aperfeiçoamento do atendimento à mulher. O que acontece? Aquele prédio que a gente tem na Jorge Teixeira ali, ele é um prédio muito pequeno, é uma estrutura hoje que eu falo que já colapsou, porque nós temos atendimentos ali, uma média de 300, 200 flagrantes mês, então é muita gente circulando num ambiente muito pequeno. Então, para você conseguir uma sala, para você viabilizar um atendimento adequado ali, é muito complicado. Então, eu idealizei, junto com algumas pessoas, a Central de Garantias, que previa na estrutura do prédio esse atendimento humanizado. Inclusive, prevê também a sala de inclusão, que é para onde o agressor vai, porque aí ele pode ser incluído nesses projetos do judiciário, né? De atendimento
psicológico, esses projetos já existentes. Esse projeto foi levado até Brasília, a Polícia Civil foi a Brasília, e tentou uma emenda federal, uma emenda de bancada. Nós conseguimos êxito, fomos contemplados lá com em torno de 4 milhões de reais para esse projeto. Agora, houve vamos dizer assim, uma reorganização, aumentou, os valores foi para 4.800. A gente precisa aí completar, talvez o governo do estado, a SESDEC, complete esse valor, mas a gente vai construir esse prédio ali onde antigamente era a Delegacia de Patrimônio, sabe? Ali aquele prédio onde funcionava homicídios, a Delegacia de Patrimônio, onde na Brasília. Na Brasília, isso. Brasília, ao lado da Unisp. Isso, ali, na Unisp Centro, ali. Então, hoje, aquele prédio foi desocupado, a Homicídios e a Delegacia de Patrimônio e as delegacias que funcionavam ali foram para o antigo Fórum Criminal, que a gente conseguiu a cedência pelo Tribunal de Justiça ali daquele prédio novo também por 5 anos, e a gente vai derrubar agora aquele prédio e vai construir ali Central de Flagrância, Central de Garantia, a gente está definindo esse nome ainda, né? Porque a Senasp exige. Tem prazo para iniciar esse processo? Logo, porque o dinheiro também já está viabilizado, agora estão licitando e tal. Então, é logo. Provavelmente, a gente derruba por esses dias aquilo lá para começar. Então, a ideia da Central de Garantias ou da nova Central de Flagrantes é isso, é que você tem uma estrutura para receber as pessoas melhor. Agora, doutora, um fato que chama a atenção é o seguinte, a gente está falando da estruturação, né, parte de departamentos, própria estrutura física, mas todos nós sabemos que existe um grande déficit de policiais civis, né? Lamentavelmente, a segurança pública, militar, civil, federal, rodoviário federal. Há alguma perspectiva? O que internamente tem se cogitado alguma coisa para aumentar esse efetivo? Se prevê aí um edital. Que é muito necessário, Civil, né? Pelo menos. A Polícia Civil ela faz literalmente um milagre, né? Porque para Rondônia não tem 2.000 oficiais. Não tem. Estamos trabalhando aí com um déficit terrível. Perdemos agora, o ano passado, em torno de 400 policiais. Né? Então, nós temos aí uma média de 30, 40 aposentadorias, falecimentos. Com Covid, tivemos diversos falecimentos, perdas, né, decorrente do Covid. Então, nós temos um déficit. Qual que é o milagre que a gente consegue fazer? Que eu falo que a gente faz um pouco de milagre. Gestão? É gestão. Né? A gente direciona nossos recursos, nós direcionamos nossos policiais, nossos delegados, para aquilo que a gente sabe que é necessário. E acho que o desafio do século foi justamente esse período de pandemia, porque criou-se uma demanda maior, bem maior ou não? Como é que foi? Se você olhar o comparativo das estatísticas, quando você tem menos gente circulando, você tem menos pessoas indo aos bares, menos consumo de substância alcoólica, por exemplo, é óbvio que esses fatores, mais o trabalho policial, fizeram com que os índices reduzissem. Mas eu digo no sentido do caso específico da mulher. No início, nós tivemos um aumento. Violência contra a mulher. Sim, nós tivemos um aumento. No início, nós tivemos um aumento. Talvez por conta do trabalho realizado, talvez por conta da conscientização, talvez por perceberem que a polícia estava atenta a isso. Eu acho que talvez mais deu uma pelo diminuída fato da também. polícia ter se demonstrado mais exposta, né? Olha, nós estamos aqui, tem políticas para atuar nessa área. Então, agora o nível tipo 2020, 2021, a violência doméstica deu uma reduzida. Que ótima notícia, né? Deu até uma reduzida. É claro que está longe do patamar aceitável. Nós temos 3 índices criminais. Nós temos 3 índices criminais no estado que, na realidade, Porto Velho puxa para cima. Porque os demais índices criminais, todos foram reduzidos. Que é roubo à residência, que houve um aumento de 24% em Porto Velho somente, porque o interior do estado todo ele teve saldo negativo, ou seja, os índices reduziram. Furto. E, se eu não me engano, furto e qual que é o outro crime? Tentativa de homicídio. Esses percentuais seriam relativamente naturais devido à estrutura. Uma cidade maior, comparada às demais bem maior, tem uma rotina diferente. Perfeito, raciocínio perfeito. Então, o que aconteceu? Quando você olha o comparativo da criminalidade como um todo, o roubo à residência no estado todo teve um aumento de 2%. 2%. Porque Porto Velho puxou um pouquinho para cima. Então, o índice hoje negativo que nós temos no estado é roubo à residência. Os demais índices a gente conseguiu ou manter ou reduzir.
Doutora, é justo afirmar, ontem eu recebi aqui no programa o Major Sufi, Sim. que é responsável pelo Sim. 5º BPM, parece que até sexta-feira ainda é de competência dele. A gente falava sobre as estratégias, que a Polícia Militar também Sim. é muito penalizada por essa Sim. questão de infraestrutura Sim. e efetivo. Só que a gente tem observado que as políticas de gestão que estão sendo implementadas vêm dando resultados interessantes. Sim. Quando há uma ação ostensiva lá na ponta, né, porque a Polícia Militar é da linha de frente. Sim. A Polícia Civil faz parte mais do contexto de elucidação Sim. e resolutividade dos crimes que são abordados pela Polícia Militar. Perfeito. Tem um patamar de resolução incrível, né? Acho que Incrível. está entre as mais efetivas Talvez, do país. sim. Esses números e essas ações também dão condições para que o criminoso entenda, olha... Você veja. o sistema tem funcionado. Se você pegar o Amazonas ou se você pegar o Acre, o crime organizado tomou conta. As estruturas, as instituições estão reféns lá. Isso não acontece aqui em Rondônia. Não acontece aqui em Rondônia. Não acontece aqui em Rondônia. A gente vê que né? tem pontos sazonais, mas que daí a energia da segurança pública é depositada em cima daquela questão e a resposta é rápida. Exato. Né? Nós estamos agora, fizemos uma operação ontem, eu acho que você acompanhou, voltado aí para esses movimentos criminosos que estão fazendo ocupação de terras. Conflitos né? agrários, né? Que, na realidade, são orquestrados. Né? Você viu que eles têm até... equipamento para fabricar armamento. É impressionante. Como não é à toa que o crime organizado já tem o próprio Então, nós não título. estamos tratando de movimentos sociais, nós estamos tratando de crime organizado. Quando você compra e adquire armas, no paralelo. Quando você tem arma de calibre .40. Quando você tem tornos para fabricar arma paralelo à arma comprada no mercado tradicional. Você está tratando com outro tipo, você não está tratando com pessoas de bem, né? Então, a polícia precisa dar a resposta. Dar a resposta, e a gente tem dado. Então, nós temos aí frequentemente operações, a homicídios também tem feito operações com bastante frequência, porque a gente não pode ficar refém do crime organizado. É muito triste quando você tem determinados locais, como você vê em Manaus, como você vê aí em Rio Branco, em que as facções tomaram conta do Estado. Dominado literalmente. Né? E há exemplo de regiões da cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, Sim. que tem locais que a polícia acaba nem tendo a devida condição de entrar. Nem tendo acesso. E se a gente for aprofundar nesse assunto, lamentavelmente, tem até uma Suprema Corte que às vezes entende que a polícia não pode entrar naquela região também. Sim. Mas é uma outra história, né? Doutora, eu quero agradecer pela vinda aqui. Lamentavelmente, o tempo é muito curto. Eu quero repetir novamente, Raia, já está ali, ó, o telefone da DEAN. É o 98479-8760. Ah, não vou ler, não. A senhora enxerga aqui, doutora? Boa tarde. Oh, ela está bem melhor do que... Por favor, pergunte para a doutora como devemos proceder, pois não procedi desta forma. Exemplo, estive lá para fazer uma denúncia grave e não fui atendido por um servidor da DEAN, pois ele quis saber se eu não tivesse tido o nome do agressor. Eu não sabia. Só da mulher que estava sendo violentada. Por favor. Tá. Certo. É assim, se você não conseguir ser atendido na DEAN, encaminhe essa denúncia, inclusive do mau atendimento, né? No 197. Isso vai ser autuado, esse servidor que atendeu mal vai ser encaminhado para a corregedoria. Perfeito. Nós temos um órgão, a corregedoria nossa, por incrível que pareça, né? Funciona. É um órgão muito bom, funciona. Então, quando você tem um local em que você é mal atendido, principalmente na polícia, denuncie, não fique calado. É seu direito ser bem atendido pelo servidor. O relato é contundente. Exato. Se aconteceu dessa forma, não é a forma adequada. É corregedoria, o servidor está lá para ir bem atender. Ele conta a história. Pode denunciar o servidor que lhe mal atendeu, ele deve ter o nome, ele deve ter um horário de plantão e um dia que ele estava lá, a gente tem como identificar. E ele é encaminhado para a corregedoria. Ele está lá, ele recebe, ele tem um horário de trabalho, ele tem um ambiente, ele tem uma gestão. O mínimo que pode ser feito é entregar o serviço para a sociedade. No mínimo que ele tem que fazer é atender bem a população. E tipo assim, nem é uma questão de levantar aquela bola, olha, trabalha para mim, não é a questão essa. É que cada um tem as suas obrigações, tem os seus deveres. Sim. E são remunerados para isso. Exatamente. Então, procure os meios legais, tá? Eu agradeço a doutora. Inclusive, eu brinquei aqui que não ia ler, porque eu não enxergo, cara.
A letrinha dele é pequenininha, cadê meu óculos, né? Sim, mas vou ter que conversar com o pessoal lá. Eu leio rapidinho, eu não enxergo muito também não, mas enfim. Então, é isso que eu alerto à população. Qualquer reclamação de mau atendimento, nós temos providência, nós temos um mecanismo que vai intimar o policial, ele vai ter que apresentar uma justificativa. Por quê? Por que ele não resolveu o problema? Por que ele atendeu mal? Qual foi a situação? Ele vai ter que se explicar, né? Nesses casos de que você não sabe o nome do agressor, você não tem todos os dados, ligue no 197. Às vezes a gente tem como puxar esses dados. Se é o dia, o horário que você esteve. Exato. É registrado Não, o dia às que vezes a pessoa tá quer fazer uma denúncia e ela não tem todos os dados. Tente ligar, ligue no 197, o policial lá, ele é preparado para fazer esse tipo de atendimento, né? E ele vai colher os dados que são possíveis e depois ele vai encaminhar para o setor de investigação. O setor de investigação é que tem a responsabilidade de saber quem foi o agressor e de fazer a investigação. Nem sempre o denunciante tem todas as informações. O papel da polícia é colher e ir atrás, é para isso que a polícia serve. Perfeito, então. Doutora Rosileide Lima, conversando com a gente um pouquinho sobre a atuação da polícia no estado de Rondônia, principalmente dessas ações no combate à violência contra a mulher. Eu queria até saber sobre essa parceria, parece que a Polícia Militar também tem um braço, uma extensão que dá um devido apoio sobre a violência contra a mulher. Tem outros fatores aí que são implementados também para dar segurança para as mulheres, mas eu vou ficar para uma próxima porque o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela vinda, parabéns Agradeço pelo trabalho. imensamente a oportunidade, né? A Polícia Civil agradece imensamente e rezemos aí que o concurso saia em outubro, né? Estamos precisando de homens e mulheres de bem na Polícia Civil. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela vinda. Eu vou fazer um intervalo bem rápido.